Ouçamos a palavra inerrante e infalível do nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, soberano Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de sermos tocados por Tua palavra, ó Deus. Que ela nos transforme, que ela nos edifique, que façam de nós cristãos melhores, Senhor. Sê conosco nesse momento. Que Teu Espírito Santo nos capacite e abra os nossos corações para o entendimento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmão, se você conversar com pregadores, você vai descobrir que dias especiais como Dia das Mães, Dia dos Pais, são sermões mais difíceis de serem pregados. Porque não que você, por um lado, queira banalizar a data, ou se apresentar como um especialista, né, no assunto em relação a questões da casa, personalidade das famílias. Você não quer se demonstrar dessa forma, né? Mas você quer sempre o quê? Apresentar alguns princípios básicos para ajudar nessa área. É uma área que todos nós precisamos de orientação. Nos últimos anos, nos Dias das Mães, nós pregamos textos relacionados a algumas mães da Bíblia e tiramos lições, né, sobre elas, né, os seus erros e seus acertos. Hoje, a passagem é sobre duas irmãs, Marta e Maria. Não há evidências na Bíblia de que elas fossem casadas, tiveram filhos. Esses relacionamentos não são mencionados na palavra de Deus. Contudo, alguns comentaristas dizem que Marta, quando abriu sua casa, ela já era viúva e chamou para morar com ela os seus irmãos, Maria e Lázaro. Então, a partir dessa passagem, eu quero fazer algumas observações e extrair alguns princípios de vida. Então, não é um sermão próprio de Dia das Mães, mas as lições que nós vamos tirar, elas são o quê? Essenciais para pais, mães e compreenderem. E a primeira lição, a primeira delas é: Marta fez uma coisa boa. Nós vamos, se a gente tivesse que dar um tema, lições com a cozinha, um tema para o sermão de hoje, lições com a cozinha. Marta fez uma coisa boa. Às vezes nós lemos esse texto e temos a tendência de desprezar Marta ou ver Marta como uma vilã, mas essa é uma conclusão errada. Não perca os fatos. Marta estava indo muito bem. Ela acolheu a Jesus. Jesus veio a Betânia. Marta acolheu Jesus em sua casa. O texto não diz quem estava com Jesus. Mas quando a gente vê, normalmente quando a gente vê que Jesus estava só, ele estava acompanhado de 12. Quando muito, uma multidão. Então, sempre onde Jesus estava, ele estava com os 12 e também uma multidão geralmente acompanhava. O texto não é claro aqui, mas vamos entender que aqui não estava só Jesus na casa de Marta. É uma possibilidade. E pode ter certeza que por onde Jesus passou, aquela multidão ia acompanhá-lo. Marta sabia que para ser uma boa anfitriã, ela precisava o quê? Alimentar esse povo, dar comida. No entanto, ela acolheu o Salvador e aqueles que estavam com ele na sua casa e demonstrou o quê? Ser uma boa anfitriã. Demonstrou o dom da hospitalidade. O dom da hospitalidade. Ela procurou honrar e servir ao Senhor Jesus,
Marta não era preguiçosa, ela não era desleixada. Marta viu uma necessidade e trabalhou para suprir essa necessidade. Ela queria ser uma boa anfitriã. Ela estava fazendo tudo para tornar a vida deles agradável, daqueles que o visitavam. Lembre-se, Marta não podia simplesmente pegar o smartphone, clicar no iFood. Vamos pedir algumas pizzas aqui. É muito fácil hoje, né? Ela não podia simplesmente ir na padaria e pegar alguns pães. Ela teve que fazer esses pães. Ela estava trabalhando duro para honrar ao Senhor. Imagine, agora as crianças vão imaginar aqui comigo. Imagine que você esteja recebendo na sua casa algumas celebridades. Pode ser o Messi, pode ser o Neymar, pode ser o Silvio Santos. Aí é já para outra classe, né? Não é mais para as crianças. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Imagine como que você receberia essas pessoas na sua casa. Como que você se disporia para tratá-los? O que você faria? Como que você se prepararia? Tenho certeza que você seria o melhor anfitrião possível para essas pessoas. Imagine quando as pessoas soubessem que essas pessoas estariam na sua casa. E o povo da Filadélfia ia saber, gente, que ia estar lá na sua casa. Eles iam procurar um jeitinho de passar na sua casa para ver quem que estava lá, para conhecer essa visita. E, na verdade, você gostaria também de convidar alguns amigos mais chegados, falar, fulano está aqui na minha casa, o Neymar está aqui na minha casa. Eu falei com um adolescente ontem, ele falou, eu ia chamar o Paulo, o João, ia chamar todos os adolescentes amigos dele para ir na casa. A gente ia fazer a mesma coisa, ia chamar os nossos amigos. Seria uma situação muito exigente para nós como anfitriões. Então não pense em Marta como uma pessoa ruim. Ela estava tentando fazer o melhor, o que era bom. Ela estava tentando dar o melhor para o Senhor. E essa é a primeira lição. Marta fez uma coisa boa. A segunda lição é, Marta perdeu a melhor coisa. Veja o que o texto diz sobre Marta. Primeiro diz que ela estava agitada. A palavra no original, agitada significa literalmente distraída. Hoje nós diríamos que ela estava o quê? Super ocupada. Ela estava tão envolvida nos detalhes, como anfitriã, que não conseguia ver mais nada. Marta estava envolvida nos detalhes do evento e não teve tempo de curtir quem? O convidado, o visitante. O Salvador do mundo estava na sua sala, mas ela passava o tempo todo aonde? Na cozinha, cuidando do servir. Ele estava distribuindo palavras de salvação, palavras de vida eterna, mas ela estava envolvida em quê? Manter as taças cheias. As coisas superficiais afastaram ela das coisas importantes. Ela estava agitada. Em meio aos ensinamentos de Jesus, Marta expressa o quê? A sua frustração. Ela ficou agitada, tenho certeza que ela estava deslumbrada. Certamente ela poderia ter usado aqui uma mãozinha na cozinha. O fardo dela estava grande ali. Era Jesus que estava na casa dela. Ela sabia quem estava lá. Imagina Marta suspirando, em voz alta. Talvez ela tenha batido porta, tenha batido uns pratos, fazer um barulho, né? Para ver se a irmã dela se tocava. Ela tentou enviar mensagens não tão sutis, mas que ela precisava de ajuda, que ela estava se sentindo sobrecarregada. Se ela tivesse o WhatsApp, tenho certeza que ela ia escrever: Ô Maria, você não vai vir me ajudar não? Tenho certeza. As mensagens não chegavam. Finalmente, ela já saturada, cansada, ela diz, versículo 40, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Aí ela dá uma ordem para Jesus. Ela fala assim, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus, está mandando Jesus. Marta está mandando Jesus. Ordena que ela venha me ajudar, Senhor. A expressão aqui no original é um subir, um irromper sobre ou em Jesus. É um ato explosivo. Ela explodiu com Jesus ali naquele momento. Ou seja, Marta exagera, ela perdeu a calma.
Ela invade a sala onde Jesus estava ensinando e desabafa a sua frustração. Todos nós já estivemos nessa situação, seja de um lado ou seja do outro lado. Todos nós. Quando o estresse da vida começa o quê? Levar melhor sobre a gente costuma atacar aqueles que nos cercam. Marta estava brava com Maria e parece até estar brava com Jesus pela forma como ela diz a Jesus. Ela está se sentindo o quê? Subestimada, sobrecarregada com tudo o que precisa ser feito. E ela perde a melhor parte. E a terceira lição é que Maria escolhe o melhor. Nessa situação constrangedora, Jesus dedica um tempo a ensinar a Marta. E algumas verdades importantes, ele diz com muita compaixão: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que é que Jesus está dizendo a Marta? Há algumas interpretações diferentes. Uma diz que Jesus está dizendo: Marta, você está tentando organizar uma festa quando tudo que nós precisamos é um pouco de comida. Não é uma festa. Um pouco de pão só. Isto é, de algo simples. Tudo que nós precisamos era um pouco de pão. Isso não é uma festa. A outra maneira de olhar para a passagem está Jesus dizendo a Marta: você está perdendo o que é mais importante. Você está tão envolvida nos detalhes de servir que está perdendo a verdadeira razão pela qual estou na sua casa. Eu estou aqui para fornecer instruções importantes que te levarão à eternidade. Em Mateus 6, o próprio Cristo, ele nos orienta de forma semelhante. E ele diz que nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos nos vestir. E ele disse que Deus pode cuidar dessas coisas. Em vez disso, Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, em outras palavras, persiga as coisas importantes. As outras coisas se encaixarão. Vai dar certo. E parece que muitas pessoas, muitas famílias não entenderam isso ainda. E estão procurando as coisas superficiais, periféricas, e deixando o principal, deixando Cristo. Fala assim: eu vivo na dependência de Deus, mas não dedica o tempo a Deus, não se prepara para o culto, não se prepara para o encontro com Deus, não se assenta aos pés de Deus. É simples, uma lição simples, a gente parece que ouve todo dia isso, mas a gente precisa tomar uma atitude. A vida é cheia de escolhas. A vida é cheia de escolhas. E já caminhando para o final, meus irmãos. Espero que vocês tenham começado a sentir algumas lições desse texto, dessa passagem. Para pais, para mães, para filhos, para todos. A vida é cheia de distrações. Distrações. O nível da vida foi elevado a tanto que ambos os pais, pai e mãe, precisam sair trabalhar hoje em dia. E as nossas crianças estão envolvidas. É com esporte, com dança, com igreja, com eventos. É fácil correr o tempo todo. É fácil levar o tipo de vida que Marta levava. É fácil. A vida, então, como eu disse, ela é cheia de escolhas. Há escolhas que podem ocupar a nossa atenção. Às vezes, as escolhas boas podem atrapalhar escolhas melhores. Na nossa correria, podemos perder um relacionamento real com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Na nossa correria, ou com aqueles que estão ao nosso redor. É fácil negligenciar o nosso próprio crescimento espiritual e a transmissão desta vida àqueles que estão perto de nós. E para nos precavermos contra isso, existem alguns princípios que nós devemos e podemos seguir. O primeiro deles: as melhores coisas devem ser as primeiras coisas. Certa vez um conferencista, ele fez um teste. Ele estava lá com uma plateia, ele pegou, pôs um pote grande e transparente em cima de uma mesa e puxou uma bandeja cheia de pedras
do tamanho do meu punho. E aí ele perguntou para aquela plateia: vocês acham que nós conseguimos encher esse pote? Alguns deram palpite, ou quantas pedras vocês acham que eu consigo colocar nesse pote? E alguns falaram tal, aí ele falou: vamos tentar descobrir. Aí ele começou por uma pedra, outra pedra, começou pedra sobre pedra, e de repente não cabia mais as pedras grandes naquele balde. E aí ele perguntou para a plateia: esse balde está cheio? Aí todos responderam: sim. Aí ele falou: Aí ele puxou mais uma travessa cheia de cascalho. Aí ele começou a colocar o cascalho dentro daquele pote. E aí ele começou a balançar o pote, colocar o cascalho, aquele cascalho foi entrando nos vãos das pedras grandes e foi preenchendo o espaço que as pedras grandes deixaram. E aí ele perguntou novamente para a plateia: esse pote está cheio? A plateia, já desconfiada, falou: provavelmente não. Boa, ele respondeu. Puxou um pote com areia. Começou a colocar areia. A areia foi preenchendo os espaços entre a pedra grande, o cascalho, e foi até preencher todo aquele pote de boca grande. E aí ele perguntou mais uma vez: e agora? Esse pote está cheio? E aí todos gritaram: não! Então ele sacou uma jarra de água e despejou sobre aquele pote mais 1 litro de água. E despejou mais ou menos 1 litro, e ele disse: pessoal, qual é o sentido? Aí um deles falou assim: há lacunas nas nossas vidas, se nós trabalharmos nisso, você sempre poderá encaixar mais na sua vida. Ele falou: não. Ele disse: não é esse o ponto. A questão é a seguinte: se você tivesse colocado primeiro, se você não tivesse colocado primeiro as pedras grandes, você teria conseguido colocá-las depois? Então, irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Quando nós planejamos o nosso dia, quando nós planejamos a nossa semana, quando nós planejamos a nossa vida, o nosso futuro, nós devemos colocar o quê? As coisas importantes e grandes em primeiro lugar. Temos de perguntar: o que é realmente importante? Suspeito que sua lista de coisas importantes pode parecer com uma lista que eu fiz aqui. Olha aqui, ó. Escutem. Melhorar minha vida devocional. Manter a forma física. Todo mundo quer manter o shape, né? Manutenção financeira. Construir bons relacionamentos. Curtir a sua família. Compartilhar Cristo com aqueles que estão ao meu redor. Construir boas lembranças na vida dos outros. Você viu uma lista de coisas boas, né? Muitas coisas boas. Você vê o problema de todas essas coisas? Você consegue enxergar? São questões tranquilas, irmãos. Elas não gritam por atenção. E se não deliberarmos sobre essas áreas das nossas vidas, nós encontraremos as nossas vidas como? Abarrotadas de cascalho, areia e água. E não haverá mais espaço para quê? Para que as pedras grandes se encaixem nelas. Segunda lição que nós podemos aprender com esse texto: quando as melhores coisas são colocadas em primeiro lugar, as coisas boas são mais gratificantes. Então nós podemos o quê? Nós podemos aproveitar as coisas extras da vida plenamente. Por quê? Porque as primeiras coisas já foram tratadas. Quando nós sentimos que estamos alcançando os objetivos mais profundos, nós aproveitamos a caminhada. Quando nós abordamos melhores as coisas, outras coisas, elas não vão ser tão estressantes nas nossas vidas. Na verdade, à medida que nós abordamos as coisas mais importantes da nossa vida, descobrimos que temos tempo para as outras coisas. Certo pastor escreveu assim: meu amigo frustrado e confuso, você está naquele momento da vida onde você não sabe qual caminho seguir? Então, pelo amor de Deus, sente-se aos pés de Jesus, ouça, olhe na sua palavra, veja o que ele tem para te dizer. Ele irá ajudá-lo com o seu trabalho doméstico. Você vai fazer de você uma máquina de lavar louça melhor. Ele vai fazer de você uma pessoa que vai deixar o chão mais limpo.
Você vai cortar a grama melhor, estudar melhor, seu trabalho vai ser mais fácil. Você será capaz de distinguir entre o que é melhor. Você vai dirigir o seu carro melhor. Apenas tire um tempo para se sentar aos pés de Jesus. Ouça as palavras de vida eterna que Ele tem para você. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Terceira lição, irmãos. As melhores coisas são as coisas que serão importantes no final. Costuma-se dizer que no final das nossas vidas, poucas pessoas gostariam de ter participado de tantas reuniões ou trabalhado tantas horas demais. Poucas pessoas gostariam de ter preparado jantares maiores ou feito festas tão elaboradas. Poucos desejarão ter acumulado tantas coisas. Inclusive seus filhos, no final da sua vida, ele vai desejar que você não tenha acumulado tanta coisa assim. As coisas que importarão naquele momento serão a fé que cultivamos, o tempo que nós passamos com aqueles que nós amamos. Gostaríamos de ter conversado mais, corrido menos. Gostaríamos de ter o quê? Usado o nosso tempo focado nas melhores coisas da nossa vida. E aqui estão algumas sugestões, para você evitar esse tipo de arrependimento. Planeje as coisas importantes da sua vida. Sente-se no início da semana, coloque as coisas que são importantes no seu calendário, marque uma consulta com seu Deus, com a sua família, reserve tempo para as coisas que mais importam. Planeje o que você quer aprender, planeje o tempo para o exercício que você quer aprender. Trabalhe para viver de forma mais simples. Concentre-se no contentamento em vez de realização. Trabalhe para libertar a vida de algumas coisas que o escravizam. Às vezes nós estamos correndo tanto para ter, e são coisas que alimentam só o ego. Aprenda o contentamento. Aprenda isso, irmãos. Trabalhe para que as suas finanças reflitam os seus valores. Invista em pessoas e não em coisas. Dê prioridade a Deus em sua doação. Invista em tesouros no céu, em vez de tesouros na terra. Desligue a TV ou celular regularmente. Passe menos tempo na internet. E aí a primeira coisa que você vai fazer é não saber o que fazer com aquele tempo morto. Por quê? Use esse tempo para edificação. Use esse tempo para construir relacionamentos. Converse com outras pessoas. Use esse tempo para aprender, para momentos de silêncio, de crescimento, de estudo. Preencha sua mente com o que você quer aprender de fato, em vez do que com que a mídia quer que você aprenda. Memorize as Escrituras. Sim, é muito difícil memorizar as Escrituras. Mas é preciso uma disciplina pesada. É assim. E a grande recompensa, quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, a grande recompensa. Entenderam a ideia, irmãos, desse texto maravilhoso que nós estamos trazendo? E às vezes passa despercebido algumas lições. Essa é a verdadeira escolha de um estilo de vida. E se a gente voltar aqui, 30 anos atrás, vocês lembram como que era a nossa vida mais difícil do que é hoje? Para a gente se locomover como era difícil? Mas vocês lembram como a nossa vida era muito mais gostosa? Como as nossas famílias se reuniam muito mais, com menos recursos? Mas não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, mas a gente se reunia. Era fim de ano, a gente estava todo mundo junto. Hoje não, hoje todo mundo tem recurso, disponibilidade, tempo, mas não vontade, não disposição. O que é mais importante na nossa vida? Parece que nós estamos só olhando para o nosso umbigo, às vezes só da nossa família. Precisamos aprender com esse texto aqui, com as lições da cozinha. Algumas coisas, precisamos falar não para algumas coisas, para que você possa dizer sim para coisas que são muito melhores.
Eu acredito que Marta, no final da sua vida, ela mudou. Porque quando nós vemos o episódio da morte e logo a ressurreição do seu irmão Lázaro, ela estava diferente. Por quê? Ela parece mais focada. Ela recebe, ela saúda Jesus, ela escuta o Mestre, ela expressa sua fé num momento tão difícil, que é a perda do ente querido. Eu acho que a Marta aprendeu as lições da cozinha. E eu oro para que nós aprendamos essas lições também. Que Deus nos abençoe, irmãos.